Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês aqui de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Bora então pro relato de hoje, que é este daqui. Maledite invejosa. A gente deve até ter outro relato aqui com o mesmo título, né? Porque o que mais tem é maledite invejosa. Se é maledite invejosa, é maledite. Maledite. Mas vamos ver. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Zonha. Pode me chamar de fulaninha e o meu relato é sobre a maledite invejosa. Não vou citar nomes, peguem a pipoca, pois o relato vai ser grande. Não é tão longo assim, tá bom? Mas ok. Bom, Ana, esse caso aconteceu comigo e com meu marido há cerca de 6 meses. É bem recente. Eu tenho 25 anos e o meu marido tem 28. Contarei a história desde o início para vocês entenderem que o que aconteceu foi uma surpresa desagradável. Namoramos por 5 anos, noivamos por 2 anos e temos 3 anos de casados, ou seja, 10 anos de relacionamento. Sim, nos casamos bem novos. Quando conheci o meu marido, foi amor à primeira vista. Começamos a namorar no mesmo dia. Ele pediu a minha mão pro meu pai e começamos aquele namoro de adolescente, de namorar no sofá, sabe? Acredito que muitos da minha família achavam que aquilo não ia adiante, pois éramos novos e começamos um relacionamento muito rápido. Mas o tempo passou e o amor só aumentava. Infelizmente, quando completamos 2 anos de namoro, o meu marido sofreu um acidente grave de moto. Tanto que na UTI o médico disse para minha sogra já preparar o caixão. Sim, gente, ele disse isso, bem insensível, né? Nesse momento, Ana, eu orava e pedia oração para todo mundo que eu conhecia, pois eu sabia que Deus tinha outros planos para nós. Por um milagre, o meu marido acordou depois de 10 dias na UTI e foi para o quarto. A recuperação foi tranquila na medida do possível. Graças a Deus, ele retornou para casa praticamente 100% recuperado. Hoje em dia tem uma cicatriz profunda no braço, mas que não o impede de nada. Bem, seguimos a nossa vida, felizes. Sabe aquele casal que todo mundo diz que parecem irmãos? Somos assim. Talvez seja a convivência também, né? Faz com que fiquemos parecidos. Nosso casamento foi outro marco. Ana, quando estávamos preparando o casamento, todo mundo sabia, até a Maledite, que já entra nessa história. Eu cometi a besteira de sair contando para todo mundo sobre os detalhes do casamento. Besteira, pois não é todo mundo que fica feliz por você. Fica a dica, ó, caladinha. Enfim, um dia, o meu marido, que até então era o meu noivo, disse que não queria mais nada comigo. Detalhe que já tínhamos 7 anos de relacionamento. Sim, eu pensei que, sei lá, era a crise dos 7 anos, mas não tinha motivo. Pois sempre conversamos muito sobre coisas que talvez nos magoaram e coisas do gênero, sabe? Então, qualquer coisa errada, a gente avisava antes para não causar brigas futuras. Mas dessa vez não teve conversa. Ele tinha um olhar vazio, como se não fosse ele ali. Isso durou 10 dias. Eu abro um parênteses aqui para mencionar que ele ficou estranho até com a mãe dele, e guardem este detalhe. Bom, após esses 10 dias que eu vivi um inferno, pois o casamento já estava praticamente 80% pago e ele queria jogar tudo pro ar. Ele voltou a ser o meu noivo de sempre, né? Depois desses 10 dias, ele voltou a ser o meu noivo de sempre, carinhoso, sonhador, começou a compartilhar os sonhos do casamento comigo de novo. E Ana, vale lembrar que nesse período eu me apeguei muito mais com Deus, pois não aceitava aquilo na minha vida. E se fosse para eu casar, que fosse um relacionamento feliz e duradouro. Pois bem, a semana do casamento chegou e estava com previsão de chuva a semana toda, inclusive no dia do casamento, em que a cerimônia ocorreria ao ar livre. Eu fiquei chorosa na semana, pois se chovesse iria estragar alguns planos,
mas pedi para Deus para ser o melhor casamento da vida. Ana e assombrados, vocês não acreditam que no dia do casamento o sol estava brilhando, secou a grama e o casamento foi perto das 6 da tarde. Não tinha sol, estava nublado, mas o tempo sequinho. Realizamos a cerimônia e ao entrar no salão de festas, a chuva desabou. Olha, foi um dia escrito por Deus. A Maledite estava no casamento e até então não sabíamos que ela era Maledite. Mas enfim, a festa foi muito gostosa, Ana. O meu recém-marido estava me tratando como uma rainha. Nos casamos e começamos a conquistar as nossas coisas. Nosso sonho atualmente é conquistar a nossa casa própria para sermos pais. Depois do casamento em que estávamos morando juntos, a Maledite, que é cunhada do meu marido, ou seja, casada com o irmão dele, vivia indo na nossa casa. Depois de um tempo, a minha sogra veio nos alertar para não deixar ela entrar no nosso quarto ou coisa parecida, pois ela vivia falando: nossa, como eles têm tudo que eles... Não, ela falava assim: nossa, como que eles têm tudo que eles querem? Os móveis sempre arrumadinhos. Ai, queria eu tivesse isso também. E ela falava isso, pois nunca cuidou de nada na casa dela. Deixa os filhos estragarem tudo. E assim foi por meses, Ana. Ela falava mal de todo mundo quando falava comigo, sabe? Eu tentava me esconder dela, pois parecia que ela me sugava, sabe? Sempre que terminava de falar com ela, eu me sentia cansada. No começo desse ano, ela se separou do irmão do meu marido e o ameaçava querendo tomar as crianças dele, pois até então, ela que tinha saído de casa e por não ter estrutura, deixou os filhos com ele. Minha sogra sempre dizia que ela tinha feito alguma amarração para o meu cunhado ficar com ela, pois ele não largava dela. Sabe aquela pessoa que apanha, é traída e mesmo assim ama quem fez isso com ele? Tipo uma dependência emocional, talvez. E ele mesmo dizia que era estranho porque ele tinha ódio dela e não conseguia largar. Ana, daí começou o inferno. Ela começou a xingar minha sogra, falar mal mesmo para todo mundo, difamando a minha sogra de graça. Eu quero dizer assim que ela jogava mentiras no ar, sabe? Ela importunava o meu cunhado de tudo quanto é maneira. Uma vez foi na casa dele e quebrou o carro inteiro dele. Enfim, destruiu tudo que fazia ele feliz. Um dia, Ana, o meu marido disse que queria se separar e iria providenciar o divórcio. Ele disse que me odiava e não suportava nem escutar o meu nome. E aí o meu sogro disse que já que ele não gostava mais de mim, que ele poderia sair de casa. Olha, o meu sogro fez isso para minha segurança, pois o meu marido estava muito diferente. Ana, o vazio nos olhos dele voltou. Ele não falava com a mãe dele. No trabalho ele estava péssimo, trabalhando mal, xingando quem quer que passasse na frente dele. A empresa até cogitou pagar um psicólogo para ele, para vocês verem como estava o nível da situação. Pois bem, ele saiu da nossa casa e foi morar com esse irmão dele, o dito cujo que tinha acabado de se separar da Maledite. E eu em casa, né? Chorava todo dia, sem entender. Isso tudo aconteceu em questão de 7 dias, Ana. E detalhe, as coisas dele ficou tudo na nossa casa e ele dizia que ele ia deixar tudo para mim, pois eu era uma boa pessoa e que ele iria atrás de uma casa nova. Ninguém entendeu o que aconteceu, nem os amigos, nem os familiares. Ele virou um fantoche humano. Até que um dia minha sogra veio falar para mim que achava que tinha dedo da Maledite nessa história, pois ela tinha muita inveja do nosso relacionamento e como ela tinha terminado, não queria que ninguém fosse feliz também. Detalhe que na data próxima do meu casamento, ela também tinha brigado com o meu cunhado, né? Quando o marido dela falou que não queria mais casar. Bom, pensamos então em buscar ajuda. Primeiramente, procurei uma oração de quebra de maldição e entrei nessa campanha. E no primeiro dia já senti como se tivesse algo me impedindo de orar.
uma presença, mas continuei. Entrei em contato com uma moça que lê cartas e faz mais algumas coisas de purificação. Olha, eu peço desculpas aqui se eu usar nomenclaturas incorretas, pois eu não entendo muito bem disso. Ela pediu alguns detalhes do que estava acontecendo e pediu fotos da gente. Ana, quando ela trouxe o resultado, eu fiquei chocada. Eu vou contar agora aqui para vocês. Ela disse que tinha uma pessoa que ela não iria revelar o nome. Nesse caso, eu acho que ela não queria falar para não causar discórdia com a Maledite. Mas que eu sabia quem era, que tinha feito uma amarração amorosa para o meu marido e que tinha feito coisa ruim para mim também. Mas ela via nas cartas que eu era muito forte espiritualmente. E realmente, Ana, sou osso duro de roer. E que então a praga pegou nele 2 vezes, por ser mais fraco espiritualmente. Que ele se afastou de mim, pois estava confuso em relação aos seus sentimentos, devido à amarração, né? E que isso estava afetando ele no trabalho, no financeiro, com sua família. Lembrando que eu não contei nada disso para ela, só disse que ele estava estranho. Tinha saído de casa e aí eu mandei as fotos que ela pediu. Ana, eu me arrepiei. Ela disse também que ele iria voltar para casa, mas não para mim, e que iria revelar que estava confuso. Fizemos mais uma sessão para ela quebrar esses feitiços e equilibrar os chakras dele. Eu não sei se é a mesma denominação. Mas só para vocês entenderem, essa revelação aconteceu na segunda. Na quinta-feira, ele apareceu em casa pedindo para voltar, mas disse que ia dormir em outro quarto. Disse que era horrível ficar no irmão dele, pois a Maledite sempre dava um jeito de aparecer lá, e ele disse que sentia nojo da cara dela. Quando ela aparecia, ele dormia no galpão da empresa em que ele trabalha. Ele disse posteriormente que não pensava em dormir na mãe dele, nem nada assim. Até tiraram a chave do portão da empresa para ele não entrar mais. E uma coisa que me intriga é que a empresa não demitiu ele, mesmo ele pedindo, pois o dono disse que ele não era aquela pessoa. Estava estranho. Bom, contei para ele o que a moça das cartas me disse e ele ficou desacreditado que ela revelou tudo que o coração dele estava sentindo. Ana, depois de 2 semanas voltamos e ele disse que quando voltou para casa sentiu uma paz tão grande. Me pediu perdão por tudo e isso já tem uns 6 meses. Hoje estamos bem, felizes, fizemos um bloqueio com a Maledite e não queremos vê-la nem pintada de ouro. E tomem cuidado com quem vocês se relacionam. A Maledite hoje em dia voltou com meu cunhado. Meu cunhado diz que é muito infeliz, pois ela não o ajuda em nada. Ele banca tudo, passam por dificuldades, mas dos únicos que tenho pena são das crianças, que não tem culpa de nada, né? Ana, eu não tenho raiva da Maledite, eu desejo luz para ela, mas eu sei que o que ela fez não vai ficar por isso mesmo. Hoje eu e meu marido estamos bem, felizes, vivendo a vida. Resumi bastante, senão ia dar um livro. E era isso, espero que tenham gostado. Peço desculpas por qualquer erro que possa ter cometido ao longo do texto. Esse é o meu primeiro relato, espero que seja o último também, né? Obrigada, Ana, por ler minha história. Amo o canal e acompanho há muito tempo. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, esse negócio da amarração que a cunhada fez pra ele, eu já ouvi dizer, né? Mas quem entende mais pode explicar aí, que a amarração você só faz depois que você teve um envolvimento com a pessoa. Tanto que até um conhecido me disse assim, se chama amarração e não laço, né? Você não vai lá e cata, tipo, eu vi tal pessoa, você não imagina, a gente sair amarrando, nossa, gente, tô estudando com um cara gato, vou amarrar ele. Se o cara nem sabe que você nem tá, sabe, nunca teve um envolvimento, né? Sair amarrando todo mundo à torta direita aí. Então vocês precisam teria que ter um envolvimento, né? Aquela puladinha de cerca primeiro para daí a pessoa conseguir amarrar. Talvez, será que foi a amarração que ela fez ou ela fez alguma outra coisa para vocês se desentenderem? Tipo, só pra causar discórdia. Eu falei, não quero ver ela feliz também, vou fazer pra eles brigarem. Mas não que ela amarrou ele pra ela, entendeu?
Então talvez não tenha sido bem uma amarração, mas alguma coisa aí pra vocês brigarem. Porque acho que ela não tava de olho nele, ela só não queria que vocês fossem felizes. Algo assim, tipo, se eu não sou, vocês também não vão ser, sabe? Não que ela queria pegar o marido pra ela, né? Porque aí senão poderia ele ter olhado pra ela com outros olhos, sabe? Aqueles feitiços daí de adoçamento, sei lá, algumas coisas assim, pra fazer ele me olhar, ter nojo dela, me querer, entendeu? E aí começar a se juntar para depois poder amarrar. Então, mas parece que o intuito dela aqui não era roubar o teu marido, mas sim fazer vocês se lascarem, né? Por isso que eu falo que talvez não tenha sido essa amarração assim, mas um outro tipo, um feitiço desse naipe aí, né? De maledite da vida. Oh, tristeza, né, gente? Ah, vai viver a sua vida, vai tentar ser feliz e fique feliz se o outro tá feliz, ótimo, né? Vou eu aqui olhar pra si, né? Bom, pessoal, esse foi mais um relato de Maledite de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê logo mais com mais relatos, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!